Queridos e queridas, Oi, gente. tudo bom? Então, hoje eu venho falar aqui, refletir aqui, para a gente trazer, para nossa prática, sobre o erro, porque essa é uma questão hoje muito dialogada, haja vista que o erro sempre foi visto como algo que a gente não podia cometer, a gente sempre muito condenado, muito julgado, pelos nossos erros, como se a gente, não fosse seres humanos. E a gente reproduz isso, com as nossas crianças, até mesmo com os outros adultos, os jovens, seja de que idade for. Mas eu me refiro aqui às crianças, porque elas também vão agir da mesma forma em que agiram com ela, Então, primeiramente, trago assim, que a gente ensine, a humanidade. E que é a humanidade? Que a gente realmente pode errar, e que a gente vai errar. Nós, como os adultos, nós erramos muitas e muitas vezes numa mesma questão, Imagine uma criança, que está aí a aprender, se ela não vai errar. Mas a questão é como a gente lidar, com esses erros. Então, que a gente realmente traga de uma forma respeitosa, amorosa, o que seria mais adequado naquela situação. Porque devido às nossas feridas, devido à nossa criança ferida, devido, ou seja, a referência que temos, a nossa reação imediata é julgar, é condenar, trazer uma reação grosseira, brava, como se ela não pudesse errar, como se ela já devesse saber, como se ela não pudesse, como se ela não fosse um humano. Isso não existe. Isso não existe. E eu falo por mim mesmo, porque eu venho trabalhando muito isso sobre mim mesma, e é algo realmente difícil, porque como a gente também não foi permitido errar, a gente vem com alto perfeccionismo, achando que a gente não pode errar, achando que o outro não pode errar, e isso causa, sentimentos muito de inferioridade, de baixa autoestima, de que a gente é inadequado, de que a gente não merece. E então realmente, e como a gente leva para uma vida toda esses sentimentos, que são plasmados na infância, a gente depois é muito mais difícil a gente estar ressignificando tudo isso e transmutando, Então a gente vai reagir desta forma ainda muitas vezes, sim, porque é algo muito espontâneo nosso, porque é o que a gente tem de referência, e o que a gente tem é a forma que é o que a gente vai poder passar, Só que a gente, então, enquanto a gente não consegue não reagir dessa forma assim automaticamente, e também a gente sair também dessa questão, deste ideal, de que um dia também a gente vai conseguir não gritar nunca mais, não, ficar brava nunca mais, porque também isso não vai existir. Isso não existe. Mas que a gente se retrate, que a gente se retrate com essa criança, para que ela veja que sim, ela pode errar, que o erro sim
pode ser tolerado e a partir daí ela pode aprender a agir de uma outra forma, né? E vai ser com amorosidade e respeito que isso vai se dar, que ela vai aprender, né? E mais do que isso, que a gente é humano, porque assim, eu não só acredito, mas o que o adulto mais pode dar de precioso, né, para a criança é a própria transformação, né? É a própria mudança. Porque a criança também achar que os pais são perfeitos e que eles não erram. Então, por exemplo, o adulto é muito tolerante com os erros dele, então não mostra para a criança que ele erra, né? Então a criança vai crescendo achando que tem que ser perfeita, que os pais são perfeitos, e isso não existe. E que ela é inadequada, né? Que ela não pode errar. Então, que a gente se retrate, que a gente ensine a humanidade, né? E dentro dessa humanidade não está só o erro, como o respeito, né? Por esta pessoa que também errou, e um respeito que ela também vai aprender para com os outros que erram também, né? Porque se ela não foi respeitada no momento do erro dela, a partir do momento que alguém erra com ela, ela também não vai respeitar, ela vai reagir da mesma forma que reagiram com ela. Então ela vai gritar com outra criança, né? Ela vai empurrar, ela vai bater, ela vai ter essa mesma reação, né? Que foi como ela aprendeu. E então a gente se retratar, né? A gente mostrar a humanidade e a gente compreender os erros, tanto os nossos como os dos outros, quanto mais os das crianças, é o caminho, né? E outra coisa, né? A criança é a criança, então além de ela estar aprendendo com a reação dos adultos, ela, segundo a fase de desenvolvimento que ela que ela está, né? Ou tudo também o que ela já viveu, né? As formas que ela também já viu, já aprendeu, está também de alguma forma programado, né? Então que a gente dê outros exemplos, outras formas, né, de resolver as questões, os problemas, para que ela realmente aprenda a resolvê-los. E que a gente também compreenda essa questão, né, da fase de desenvolvimento, que ela é uma criança, ela não tem ainda ferramentas, recursos, né, para lidar com as situações, né, com os próprios erros, com os erros dos outros, né, que a gente valide os sentimentos dessa criança, né? Então uma criança que vai lá, faz alguma coisa, essa criança fica com outra criança, fica com raiva ou triste, né? Então que a gente também não julgue nem a criança que fez tal coisa, nem a outra que ficou com raiva e reagiu, né? Ou que ficou triste, dizendo que ela não pode chorar, que ela não precisa chorar, que ela não precisa ficar com raiva. Então não, pelo contrário, a gente valida o sentimento e traz, né, uma solução para o comportamento, onde a gente possa cooperar com essa criança, que ela crie ferramentas para situações, né, desafiadoras que são apresentadas nas situações do dia a dia, né? E que a gente busque também essas ferramentas para nós, que a gente também valide os nossos sentimentos, né? Então se a gente erra, a gente também nomear para essa criança, né, os nossos sentimentos. A mamãe ficou com raiva, a tia Né ficou com raiva, ficou nervosa, né, está triste, para que ela também entenda não só os próprios sentimentos, mas que ela compreenda também esta outra pessoa, né? Então aí alguns pontos aí pra gente lidar com os erros, com os nossos, com os dos outros, e que eles também não sejam uma justificativa para que a gente não mude, né? Ou seja, que a gente fique ali sem humildade nenhuma de reconhecer os nossos erros, que a gente fique naquele lugar, né,
de que a gente não erra, porque essa aí isso é não mudar, né? Isso é não querer aí transmutar, né? Porque todos vamos errar, mas a partir do momento que a gente tem a humildade e a verdade com a gente mesmo e com o próximo, de que a gente errou, né? E de que a gente pode sim, que a gente está tentando fazer diferente, né? Esta é a atitude que vai trazer a mudança, né? E que vai deixar aí tudo muito leve, né? Tudo muito limpo, verdadeiro, leve e trazendo realmente uma aprendizagem, né? Um aprendizado para todos, para todas as partes. Queridos, queridas, um grande beijo no coração, um grande abraço e vamos juntos aí, não só nós adultos, com as crianças, que esse caminhar aí é juntos. Um grande beijo, gratidão e até a próxima.